Olá, mais jovens investidores de todas as idades, sejam todos bem-vindos. Hoje irei olhar com vocês as principais informações atualizadas da Lupatec e suas ações Lupa 3. Deixe abaixo no seu comentário qual é a cotação de Lupa 3 no dia que você está assistindo esse vídeo. Grupamento de ações da Lupatec. A Lupatec anunciou recentemente o grupamento de suas ações. O grupamento será na proporção de 10 para 1. Então, se você tinha, por exemplo, antes desse grupamento 100 ações da Lupatec, você vai passar a deter 10. E se no dia que você está assistindo um vídeo, as ações estão a 60 centavos, por exemplo, no dia que o grupamento entrar em vigor, as ações irão para R$6. Aí você vai me falar assim, olha, 60 centavos vezes 100 e 10 vezes 6 não dá a mesma posição acionária, não dá o mesmo valor financeiro no fim das contas? Sim, você está trocando 100 ações valendo 60 centavos por 10 ações valendo R$6 cada uma. Só que a questão não é essa, você tem que observar o que leva uma empresa a fazer grupamento de suas ações. Se ela faz grupamento de suas ações, é porque a cotação está abaixo de R$1 durante 30 dias, mais de 30 pregões. Então, com isso, para seguir a regra da penny stock, que não permite que as ações sejam negociadas abaixo de R$1, a companhia anunciou que agora o seu capital social será ajustado para 4.731.000 papéis. Detalhe, isso aqui vai ser logo após o grupamento. Só que a tendência é essa quantidade de papéis voltar a subir. Por quê? Porque a companhia ela faz aumento de capital. Inclusive, nesse grupamento, ela já permitiu aumentar o seu capital social, o limite do seu capital social, que atualmente está dividido em 4.731.000 ações Lupa 3, para até quase 9 milhões, porque ela sabe que nos próximos meses ela vai ter que fazer aumentos de capital, ela vai emitir novas ações Lupa 3. Datas importantes para esse grupamento. Entre os dias 13 de julho de 2026 e 13 de agosto, os acionistas vão ter um prazo para colocar suas ações em múltiplos de 10. Por exemplo, você tem 95 ações, compra mais 5 para fazer 100, aí você depois fica com 10 ações. Se você tem 95 e não fizer isso, você recebe 9 ações, e esse restante, esse valor que sobrou, você vai receber posteriormente. A companhia vai fazer um grupamento dessas ações, dessas frações, e você recebe o dinheiro posteriormente. Então, desde o dia 14 de agosto de 2026, as ações Lupa 3 estão agrupadas no fator de 10 para 1. Então, a cotação ela vai sofrer um ajuste. As ações da Lupatec já tiveram a cotação de R$ 5.364,99, conforme mostrado no Profit Chart? Não, isso aqui é justamente em virtude do ajuste de preço. No momento em que eu gravo esse último grupamento de 10 para 1, ainda não aconteceu. Então, quando você olhar depois desse grupamento, o que hoje é ali, R$ 5.364, ele vai subir para 53 mil, que é 5.300 vezes 10. E essa cotação, ela teria acontecido em 2008, mas não é uma cotação real. É porque o preço ele é ajustado após um grupamento. O último grupamento antes desse tinha sido comunicado ao mercado em março, que ele iria ocorrer, e em maio de 2015 ele foi comunicado que ocorreu. E não foi qualquer grupamento não, meus amigos, foi um grupamento de 500 para 1. É isso mesmo. Se você tinha 1.000 ações, mil ações, depois desse primeiro grupamento lá em 2015, você tinha apenas 2. Se você tinha 100 ações, nem ações você recebeu. Você recebeu o valor financeiro em recursos. E por que isso aconteceu? O anúncio do grupamento das ações ele foi realizado em março de 2015. E ele entrou em vigor desde 18 de junho de 2015. Foi quando as ações passaram a ser negociadas agrupadas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse fator de grupamento, 500, e multiplicar por esse último. Então, se você pegar 500 por essa cotação, você vai pegar aqui, 5.364
e 99 dividido por 500. Você vai ver que lá em 2008, que é esse ponto aqui, a cotação máxima de Lupa 3 em 2008 foi R$ 10,73. Como teve um grupamento de 500 para 1, esse valor foi multiplicado por 500. Por isso que você vê esse valor tão elevado, mas não foi esse valor todo. Então a empresa fez esse grupamento de ações em 2015, fez esse outro grupamento de ações agora de 10 para 1 em 2026. Então o que é que você vai ter que fazer depois desse grupamento? É 500 vezes 10. 5.000. Você vai ter que pegar a cotação passada e dividir por 5.000 para você descobrir qual é a cotação real da Lupatec. E por que a Lupatec fez esse grupamento lá em 2015? É porque pouco depois a companhia precisou fazer o seu pedido de recuperação judicial. A companhia já não estava conseguindo gerar resultados recorrentes e iniciou um longo processo de recuperação judicial. Lupa 3, meus amigos, como é que está a situação da Lupatec? A Lupatec, para quem não conhece, é uma companhia que atua no segmento de manufatura, principalmente com a produção de válvulas industriais, válvula para o setor de óleo e gás, cabos de fibra sintética para ancoragem de plataformas e materiais compósitos, principalmente destinados para postes de energia elétrica e tubos para petroleiras. No início de 2026, a companhia vendeu o seu segmento de cabos de fibras sintéticas. Por quê? Porque ela não está conseguindo honrar seus compromissos com os credores. Então ela precisou vender esses ativos para poder pagar dívidas. Essas são as unidades industriais da companhia. Ela tem plantas industriais no sul e em São Paulo, onde são produzidas as válvulas e os seus materiais compósitos. Em relação ao processo de recuperação judicial da companhia, ele teve início em 2015 e terminou em 2023. Foi um longo processo de recuperação judicial. No entanto, a Lupatec ela não saiu completamente recuperada da recuperação judicial. E o que é que você tem que ficar de olho? A Lupatec é uma importante fornecedora da Petrobras. Só que entre 2015 e 2019, principalmente em momentos cruciais de sua recuperação judicial, o número de fornecimento para as Petrobras caiu bastante. A companhia diz que apenas a partir de 2020 é que ela conseguiu recuperar uma parte do que ela tinha perdido como fornecedora da Petrobras. E a companhia continua a firmar bons contratos com a Petrobras. Temos aqui um contrato de março de 2026 de mais de 608 milhões de reais. Outro de maio de 2026, de 125 milhões de reais. Mas qual é a questão? Esses são os contratos com os valores máximos que podem ser fornecidos durante o prazo do contrato. Aqui esse último foi de 3 anos, mas são contratos geralmente sem obrigação de compra. A Petrobras compra caso precise. É uma forma de agilizar o processo de fornecimento. Porque quando você vai olhar a situação da companhia, a empresa diz que até o início de 2024 ela tinha conseguido melhorar bastante os seus resultados, conseguindo manter um equilíbrio que ela não via há muito tempo em suas contas, mas a situação começou a piorar a partir do final de 2024 e ao longo de 2025, o que já não estava muito bom só fez piorar. Por isso, no início de 2026, a companhia se viu obrigada a pedir proteção judicial para que não fossem cobrados de forma forçada, alguns créditos devidos pela empresa. E no início de 2026, do primeiro trimestre para o segundo, a companhia apresentou na Justiça um plano de recuperação extrajudicial. E isso aqui diz muito sobre todos os últimos anos da Lupatec. Apesar de ter passado por um processo de recuperação judicial, como nós vimos, ela não conseguiu sair como uma empresa rentável. E isso que nós vemos agora, essa recuperação extrajudicial, mostra justamente como é que ela estava lidando com as dívidas nesses últimos anos. A quitação de suas dívidas vai se dar com 10% do valor em dinheiro e 90% sendo pago em ações.
Então, aquelas ações que nós vimos que ela vai passar a ter após o grupamento tende a aumentar, tanto que até ela já autorizou, né, um aumento de capital praticamente dobrando a quantidade de ações. Além disso, como eu disse antes, a companhia precisou vender o seu segmento de cabos de ancoragem, então é menos receita para o resultado da companhia, mas é o que ela tem a fazer no curto prazo. A venda foi realizada em fevereiro de 2026, com uma arrecadação de 9 milhões e meio de dólares. Atualmente, a companhia está com um protocolo de um pedido de recuperação judicial, foi realizado no final de maio de 2026. Não houve a divulgação de nenhum tipo de autorização da justiça ou nenhuma aprovação colegiada, de assembleia, no caso, por parte dos credores. Quando ela deu entrada no pedido de recuperação extrajudicial, ela disse que contava com o apoio de 55% dos credores e de 42% das dívidas de natureza trabalhista e quirografária, que seria o suficiente para o plano de recuperação extrajudicial ser aprovado. No último resultado, a receita da Lupatec deu uma desabada, meus amigos. Caiu de mais de 18 milhões para 4 milhões e 200, queda forte. O segmento de cabos correspondia no ano passado a 2 milhões e meio, caiu para 74 mil. Então veja que já não estava sendo assim muito lucrativo. E válvulas, que é o principal, caiu aqui para nada mais nada menos do que perto de 16 milhões para 4 milhões e 200. Foi uma queda muito forte. E quando pegamos esse resultado, essa queda de receita acentuada, o prejuízo só fez aumentar. Ele saiu de próximo de 11 milhões e 300 para, no último trimestre, 58 milhões de reais. Além disso, a companhia ela não gera caixa com suas atividades. É uma empresa com caixa deficitário. No último resultado, a empresa reportou que tinha uma dívida bruta total de 186 milhões e nos próximos 12 meses teria um vencimento de 65 milhões e 600. Sabe quanto que ela tinha em caixa para pagar esse valor de 65 milhões? 250 mil reais. É isso mesmo, 250 mil reais para pagar todas as suas obrigações. Então o jeito aqui realmente foi entrar com pedido de recuperação extrajudicial. E quando vamos olhar o caixa da companhia, no último resultado, ela queimou com suas atividades operacionais quase 40 milhões de reais. No primeiro trimestre de 2025, ela ainda tinha conseguido gerar 680 mil. Então veja que houve uma piora em muitos indicadores da empresa. Em relação a resultados acumulados, o patrimônio líquido caiu em um trimestre de 74 milhões e meio para 13 milhões e 400. Então a diferença entre ativos e passivos despencou. Além disso, a companhia tem até o último resultado em prejuízos acumulados 2 bilhões 130 milhões de reais. Situação das ações Lupa 3. Como não podia deixar de ser diferente, empresa com resultados piorando, ação despencando. Antes da divulgação do primeiro resultado deste ano, até que as ações subiram forte. No final de 2025, as ações estavam na região abaixo de R$1, parecendo que ia fazer grupamento, que tudo estava perdido. Do nada, ligou o foguete e chegou a bater em 1,44. E desde então o papel vem caindo, já que a companhia não apresentou nenhuma melhoria significativa nos seus resultados. E por enquanto, nas últimas semanas, em junho, a companhia chegou a bater nos 90 centavos, mas logo em seguida devolveu tudo e mais um pouco. Quando vamos para o gráfico diário, podemos ver que essa alta de 90 até os 90 centavos, ela se deu no mesmo dia. Nos outros dias, já chegou até a sua região de mínima histórica. Por enquanto, mínima histórica de Lupa 3, após o primeiro grupamento de 500 para 1, está ali nos 64 centavos. E você? O que você aguarda de Lupa 3? Deixe abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe o seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.